Ele é um demonologista, ela é uma médium clarividente. Juntos, fundaram a Sociedade da Nova Inglaterra para Pesquisas Psíquicas, marcando o início de uma carreira dedicada à investigação paranormal. Os Warrens conquistaram a atenção do público e inspiraram inúmeras obras cinematográficas baseadas em suas experiências. Mas quem são de fato os Warren? Prepare a pipoca, exorcize seus medos e apague as luzes, porque está começando mais um clube do cinema do Universo Pânico. Durante 50 anos, o casal Ed e Lorraine Warren esteve envolvido em milhares de investigações paranormais e exorcismos ao redor do mundo. Edward nasceu em 7 de setembro de 1926 e Lorraine em 31 de janeiro de 1927, ambos na cidade americana de Bridgeport, no estado de Connecticut. Aos 16 anos, se conheceram e começaram a namorar. Em 1943, Ed foi recrutado pela Marinha dos Estados Unidos para servir na Segunda Guerra Mundial. Alguns meses depois, seu navio afundou no Atlântico Norte e Ed voltou aos Estados Unidos. Assim, aproveitou uma licença de 30 dias para casar com Lorraine. Em 1945, antes de voltar à função, Ed e Lorraine se casaram e no ano seguinte tiveram uma filha chamada Judy Warren. A princípio, o casal não planejava fazer do sobrenatural a sua vocação. Terminada a Segunda Guerra Mundial, tiveram que arranjar um meio de ganhar a vida. Ambos possuíam habilidades para pintura de paisagens e nutriam o desejo de pintar. Antes da guerra, Ed já havia frequentado algumas escolas de artes, então começaram o casamento presumindo que seriam pintores. A arte, no entanto, acabou se tornando o ponto de partida para a pesquisa psíquica. Eles precisavam de um tema para pintar, algo com que as pessoas pudessem sentir uma conexão, e casas mal assombradas se revelaram ser o tema ideal. Ed buscava artigos sobre casas mal assombradas no jornal ou conseguia informações com as pessoas da cidade. Então, eles iam até um local, desenhavam um esboço completo da casa e do terreno, batiam na porta, mostravam aos moradores o esboço e ofereciam um desenho em troca de informações sobre a assombração. Se a história fosse bastante envolvente, pintavam a casa para a coleção própria e, mais tarde, vendiam um quadro em uma exposição de arte. Ao todo, eles passaram 5 anos viajando e pintando casas mal assombradas ao redor do país, geralmente sendo os primeiros a investigar os locais. Com o passar do tempo, ao ouvir o relato dos moradores, passaram a oferecer consolo para essas pessoas, dizendo o que sabiam sobre a dinâmica do reino espiritual. Após uma experiência paranormal aos 5 anos de idade, Ed desenvolveu interesse pelo assunto, o que o impulsionou a buscar respostas para o inexplicável de forma autodidata. Ao contrário de Lorraine, Ed não possuía dons paranormais. Lorraine experienciou suas habilidades clarividentes aos 12 anos, após ter uma visão de uma árvore quando uma muda foi plantada, implicando seus poderes de ver o futuro. Entretanto, Lorraine nunca havia tido experiências com fantasmas ou assombrações. Portanto, já adulta, ela permanecia naturalmente cética. No entanto, a exposição contínua a dados psíquicos durante esse período fez com que sua clarividência se desenvolvesse significativamente. Mais tarde, na década de 70, Lorraine foi submetida a testes na Universidade da Califórnia e sua clarividência foi considerada muito superior à média. A abordagem de Ed para o paranormal era mais holística, com uma visão mais científica sobre o assunto. Essa abordagem envolvia entrevistas detalhadas e o uso de tecnologia de gravação. Já a abordagem de Lorraine para a investigação envolvia a interação com aqueles afetados pelos fenômenos, usando sua intuição para entender as complexidades emocionais envolvidas nos casos. Vale destacar que Ed foi o único exorcista não ordenado reconhecido pela Igreja Católica. I'm Lorraine Warren, and this is my home. A carreira dos Warren como caçadores de fantasmas e demônios está em exibição no Museu do Oculto dos Warren, localizado no porão de sua própria casa para mantê-los protegidos das demais pessoas. Fundado em 1952, quando o casal fundou a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, o local reúne e expõe uma grande variedade de objetos e artefatos coletados nos casos que assumiram. A curadoria dos itens também contou com a ajuda de Tony Spera, genro do casal. No entanto, o museu fechou suas portas em 2019 por uma questão de zoneamento. Ele está em uma construção residencial e seus inúmeros visitantes geravam transtornos aos vizinhos. This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it.
Um dos primeiros casos do casal surgiu em 1968 e se trata da temida boneca Annabelle. De acordo com os Warren, duas colegas de quarto reivindicaram que sua boneca Raggedy Ann foi possuída pelo espírito de uma jovem menina chamada Annabelle Higgins. Os Warren levaram a boneca, dizendo às companheiras de quarto que estavam sendo manipuladas por uma presença inumana, e a colocaram em exposição no Museu do Oculto. O caso da boneca Annabelle é amplamente conhecido e é abordado logo na cena de abertura do primeiro filme da franquia Invocação do Mal. Posteriormente, Annabelle ganhou um spin-off e tornou-se uma franquia própria. Ainda no primeiro filme de Invocação do Mal, somos apresentados ao caso da família Perron. Em 1971, os Warrens afirmaram que em Harrisville, estado de Rhode Island, a casa da família Perron foi assombrada por uma bruxa que viveu no início do século XIX. De acordo com os Warren, Bathsheba Sherman amaldiçoou a terra de modo que quem viveu lá de alguma forma morrerá. Bathsheba! By the power of God, I condemn you back to hell! A história é o tema central do filme, que teve a própria Lorraine como uma consultora para a produção e que também fez uma breve participação especial. Já o segundo filme da franquia aborda o caso do poltergeist Enfield. Em 1977, os Warren investigaram alegações de que uma família no subúrbio de Enfield, no norte de Londres, era assombrada por atividade poltergeist. Enquanto vários observadores independentes descartaram o incidente como uma farsa realizada por crianças famintas por atenção, os Warren estavam convencidos de que era um caso de possessão demoníaca. Mas antes de adentrar ao caso do poltergeist Enfield, o segundo filme de Invocação do Mal começa dentro da casa da família Lutz, abordando o caso de Amityville, um dos mais famosos dos Warren. O caso foi adaptado para o cinema pela primeira vez em 1979, em Terror em Amityville. Em 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou todos os membros de sua família. Um ano depois, a família Lutz mudou-se para a mesma residência em que havia acontecido o brutal crime. Na época, a família alegou que uma força demoníaca teria os expulsado da própria casa 28 dias após a mudança. Em Evocação do Mal 3, o caso retratado é a de uma acusação de homicídio sob a justificativa de estar possuído pelo demônio. I think I hurt someone. Em 1981, um homem de 19 anos chamado Arne Johnson foi acusado de esfaquear Alan Bono, seu senhorio. O jovem alegou que cometeu o crime sob possessão demoníaca e, portanto, não poderia responder por suas ações. O argumento, que poderia passar apenas como uma desculpa, ganhou novos ares quando o julgamento teve o envolvimento de Ed e Lorraine, que já tinham uma conexão com o réu. Court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil. Alguns meses antes, os Warren foram contratados pela família para realizar um intenso exorcismo no irmão mais novo da noiva de Arne. Os Warren testemunharam a favor de Arne e a possessão se tornou a principal linha argumentativa da defensoria. Já no quarto filme de Invocação do Mal, o caso retratado é da família Smurrow. Jack e Janet Smurrow alegaram terem sido assombrados em sua casa durante 15 anos, entre 1974 e 1989. A família relatou que sua casa foi perturbada por um demônio que provocou barulhos, mau odores, jogou o cachorro contra a parede, empurrou uma de suas filhas escada abaixo e agrediu fisicamente e sexualmente membros da família em várias ocasiões. Em 1986, a família recrutou os Warren, que afirmaram haver a presença de 3 espíritos e uma entidade demoníaca extremamente poderosa na casa. Esse caso já havia sido adaptado para o cinema em 1991, no filme A Casa das Almas Perdidas. Outro caso dos Warren adaptado para os cinemas é apresentado no filme Evocando Espíritos, de 2009. O filme conta o caso da família Snedeker, que após se mudarem para outra casa com a intenção de ficar mais perto do hospital onde o filho mais velho passava por um tratamento contra o câncer, começaram a sofrer com uma série de eventos paranormais. Em 1986,
Ed e Lorraine chegaram e declararam que a casa, que era uma antiga funerária, estava infestada de demônios. É importante destacar que os Warren nunca cobraram para atender as famílias atormentadas. Apesar de suas investigações terem sido amplamente documentadas, eles enfrentaram críticas e ceticismo em relação ao seu trabalho. Ao longo dos anos, alguns céticos questionaram a veracidade e validade de suas conclusões, enquanto outros os acusaram de explorar o medo das pessoas para ganho pessoal. A verdade é que ambos viveram uma vida dedicada ao estudo, ao ensino e à investigação das forças espirituais. Ed e Lorraine conquistaram a atenção do público e inspiraram inúmeras obras cinematográficas, e ainda tem caso para muito mais filmes. Ed Warren faleceu em 2006, aos 80 anos, enquanto Lorraine faleceu em 2019, aos 92 anos. O oculto é tão impactante e poderoso que, mesmo fora da nossa visão, causa temor e desconforto, principalmente porque não podemos nos proteger de algo que desconhecemos. A imprevisibilidade da origem do que nos ameaça é um fator inquietante e desconcertante, mas isso aí é assunto para um outro episódio.